A Guerra Russo-Japonesa foi um conflito ocorrido entre 1904 e 1905, entre o Império do Japão e o Império Russo, pela disputa de territórios da Manchúria e da Coreia. A guerra, travada no Nordeste Asiático, teve como principais teatros de operações a Península de Liaodong e Mukin, no sul da Manchúria, a área marítima em torno da Coreia e do arquipélago japonês, e o Mar Amarelo, entre a China e a Península Coreana. Em 1905, paralelamente ao agravamento do conflito, o regime do czar Nicolau II da Rússia enfrentou uma série de revoltas internas, envolvendo operários, camponeses, marinheiros e soldados do exército. Greves e protestos contra o regime absolutista do czar explodiram em diversas regiões da Rússia, enquanto os líderes socialistas procuravam organizar os trabalhadores, na luta contra o czarismo. O Japão era um país de tradições militares, apesar de enfrentar uma severa crise econômica na época. Com navios menores, mas com grande mobilidade e poder de fogo muito superior ao dos pesados e antigos navios russos, a marinha japonesa impôs uma derrota humilhante ao inimigo. A Guerra Russo-Japonesa marcou o reconhecimento do Japão como potência imperialista, por parte das nações da Europa, enquanto a derrota russa patenteou a fragilidade do regime czarista e acelerou a sua queda, concretizada na Revolução de 1917. A guerra também foi conhecida como a Primeira Grande Guerra do século XX. Durante a restauração Meiji, o Japão iniciou um programa de desenvolvimento industrial e militar para que não caísse no imperialismo europeu na Ásia. Para abastecer suas fábricas com escassa matéria-prima nacional, o Japão foi o primeiro país asiático a se transformar numa superpotência. Entre de 1894 a 1895, Japão e China lutavam na Primeira Guerra Sino-Japonesa. As forças japonesas derrotam os chineses que eram mais numerosos e levou à anexação da Coreia e de Taiwan pelo Japão no Tratado de Shimonoseki. O Império Russo tinha interesses na Manchúria e na Península de Liaodong, que também havia sido anexada pelos japoneses. A Rússia convence a Alemanha e a França a intervirem contra o crescente poder japonês através da intervenção tripla. Os japoneses tiveram que ceder Liaodong para os russos, trazendo grande insatisfação aos japoneses. Em dezembro de 1897, uma frota russa ancorou em Port Arthur e 3 meses depois, em 1898, a China arrendou Port Arthur para os russos que precisavam de uma base naval no Extremo Oriente, pois a base de Vladivostok ficava paralisada de novembro a março, durante o inverno, por causa do gelo, impedindo a navegação mercante de guerra. Enquanto Port Arthur tinha águas quentes e seu porto funcionava o ano todo, sendo perfeito para os russos criarem a sua base naval, pois além de ancorar a frota, poderia receber e enviar seus produtos após passarem pelas ferrovias que estavam sendo construídas na Manchúria. Os russos também iniciaram, sob autorização chinesa, a exploração de madeira e minérios perto dos rios Yalu e Tumen, na Coreia. O Japão continuava insatisfeito pelo avanço russo no Extremo Oriente e decidiu que somente uma guerra poderia assegurar a Coreia e ainda conquistar Port Arthur. Em 8 de fevereiro de 1904, a Marinha Imperial Japonesa lança um ataque surpresa à frota russa ancorada em Port Arthur. 3 horas depois, em São Petersburgo, o czar Nicolau II recebe a notícia do ataque japonês com surpresa, pois de acordo com os seus ministros, o Japão nunca atacaria uma potência europeia que tinha quase o dobro de soldados e a 6ª marinha de guerra mais poderosa do mundo. O ataque sem declaração formal de guerra foi justificado pelos japoneses, tendo em vista que a Rússia havia invadido a Finlândia em 1809. O Principado de Montenegro também entrou na guerra como forma de gratidão pela ajuda russa para libertá-lo do domínio turco. O Império Russo ficou desprestigiado com a derrota e o Japão foi reconhecido como uma nova superpotência. A Rússia teve que se rearmar, gastando grande parte de seu dinheiro. Teve que pedir 2 empréstimos franceses, o primeiro, de 800 milhões de francos e o segundo, de 600 milhões de francos. Além disso, o czar solicitou um empréstimo alemão de 500 milhões de marcos após a destruição das 2 frotas, restando apenas a frota do Mar Negro.
Os marinheiros do couraçado Kniaz Potemkin Tavrichesky se revoltaram enquanto ocorria a Revolução Russa de 1905. A Rússia czarista entrou em decadência, o povo perdeu a confiança no imperador enquanto o regime entrou em colapso completamente durante a Primeira Guerra Mundial. O Japão ainda assim, não ficou satisfeito com os ganhos desejando mais terras e recursos, que culminariam na invasão japonesa na Manchúria em 1931,